Olá pessoal, meu nome é Sérgio Teixeira, sou sócio da Venture Consultoria, estou aqui com o José, diretor da JJC, e nós vamos conversar um pouco sobre a sua empresa. Olá pessoal, eu sou o José e marquei essa reunião com o Sérgio, pois conheço bem a atuação da Venture Consultoria em gestão empresarial e gostaria de conversar sobre alguns problemas que estamos enfrentando na JJC. É um prazer, José, estar aqui com você. Vamos conversar um pouco e ver em que posso te ajudar. Bem, como você sabe, todos estão sofrendo muito com essa crise. Uns mais, outros menos. O cenário econômico é o pior possível e o nosso negócio está sendo muito afetado. Estamos enfrentando queda nas vendas, perdas de clientes, juros altos, sem falar na inflação crescente. Estamos tentando reinventar a empresa, Sérgio. Apesar de todas estas dificuldades, precisamos manter a empresa competitiva. É hora de fazer mais com menos. Com isso, estamos cortando despesas e já existe um movimento para corte de pessoal. Vale acrescentar que o nosso plano estratégico contempla o crescimento da receita de exportação em 15% e a redução das perdas de produção em 2% no próximo ano. Ok. Fui designado para coordenar a execução do planejamento estratégico e também para elaborar um plano de redução de custos. E confesso, não sei por onde começar. José, com esse cenário atual, as empresas estão sendo obrigadas a se reinventarem, tal qual vocês estão fazendo. Mas veja só o nosso amigo nessa imagem. Perceba que existem boas oportunidades em época de crise. E pular fora do barco nessa hora não me parece a melhor saída. Nessa atual situação econômica e política, ela está mexendo muito com o mercado e as organizações estão sofrendo também para manter a competitividade. Os especialistas costumam dizer que uma hora dessas essa crise passa. Acredito cada vez mais que as empresas precisam estar preparadas para lidar com as turbulências de mercado e as eventuais crises. As empresas precisam ser resilientes, desenvolvendo uma forte capacidade para rapidamente identificar essas causas de ameaça e se proteger e recuperar as suas posições. Também acredito que as boas oportunidades podem surgir quando enfrentamos momentos conturbados. Essa é a hora que você deve olhar para dentro da sua empresa e identificar oportunidades de melhorias, principalmente em produtos, na qualidade dos seus processos, dentre outros. Concordo plenamente com você, mas minha equipe está com muita dificuldade de projetar cenários de médio prazo e identificar a melhor forma de atacar essas questões. Bem, você me comentou sobre os seus principais problemas e como vocês estão fazendo para enfrentá-los. Acho que certamente isso exigirá mudanças na forma da sua empresa trabalhar. Inicialmente, eu quero te sugerir algumas coisas. Uma delas é que você faça a avaliação dos seus processos de negócio e busque principalmente um alinhamento ao cenário que vocês planejaram, as estratégias que foram definidas. Identifique também os principais riscos envolvidos e os pontos de não atendimento às conformidades. E por último, identifique as oportunidades de melhoria nesses processos. Essa foi uma primeira alternativa que consideramos, mas por que você acha que esta iniciativa de avaliar os processos pode nos ajudar a enfrentar essa situação? Olha, porque eu acho que os processos refletem a visão,
a missão e os valores da organização. São os processos da organização que produzem os resultados aos clientes. São eles também preciosos ativos da organização e, portanto, devem ser tratados e cuidados como tal. É através dos processos que a sua empresa poderá desenvolver a cooperação entre as equipes e alavancar o aprendizado. É por isso, então, José, que acho que essa iniciativa é fundamental para ajudar as empresas a enfrentarem tempos difíceis, fazendo mais com menos. A nossa visão sobre processos sempre esteve ligada à identificação de retrabalho e redução de custos, mas você falou de algo mais amplo, inclusive envolvendo riscos e questões sobre a estratégia da empresa. Como isso funciona na prática? José, como você me disse, a sua empresa já estabeleceu como meta estratégica o aumento da receita de exportação em 15%, não é isso? É isso mesmo, inclusive, Sérgio. Parece que a redução de perdas em 2%, foi isso? É isso mesmo, Sérgio. Então, será fundamental que você considere todos os requisitos necessários para o alcance dessas metas. Entendi. Será necessário mudar a nossa visão sobre o processo. Acredite, a nossa empresa tem baixíssimo nível de maturidade em gestão de processos. Para você ter uma ideia, Sérgio, imaginamos que todos os processos funcionariam adequadamente com a implantação do sistema ERP. Ah, não, isso não é verdade. Eu vejo que essa imaturidade que você mencionou em gestão de processos, isso não é exclusivo da sua empresa. Dê só uma olhada nessa pesquisa realizada há 2 anos atrás. Acho que não houve mudanças significativas de lá até hoje. Não tinha ideia desses números. Estou impressionado. A maior parte das empresas apresentavam imaturidade e caótica e baixa maturidade, totalizando 68% das empresas pesquisadas. Isso é horrível, mas parece que essa é a realidade. É isso mesmo. Voltando à minha empresa, de que forma você recomenda tratar este assunto? Recomendo que inicialmente você identifique os processos mais importantes, os processos-chave da sua empresa. Ou seja, aqueles que têm relação direta com a estratégia do negócio, aqueles que consomem muitos recursos da organização e têm alto impacto para os clientes. Para ficar mais claro, vou te apresentar um caso prático. Recentemente, realizamos junto a um cliente no segmento industrial um trabalho de aprimoramento das operações e dos processos de uma empresa. A etapa inicial desse trabalho foi a de conhecermos o plano estratégico deles e as suas principais iniciativas. Olha, José, quero te confessar que fiquei um pouco assustado quando encontrei uma situação dos processos-chave mais ou menos assim. Veja só isso. Situação ruim essa aí, hein? Acredito que os caras estavam tendo muitas perdas com esses processos. Mas devo confessar que na minha empresa podemos encontrar uma situação parecida com essa, notadamente nos processos de compras e qualidade. Eu acho que sim. É comum encontrarmos situações de perdas e retrabalhos em processos-chave. Mas vamos olhar pelo lado bom. Eles tinham boas oportunidades de melhoria e redução de custos. O que você acha disso? Penso que sim. Mas me fale um pouco mais sobre processos-chave. Teríamos que avaliar todos os processos-chave da minha empresa? Por qual começar? Não, exatamente. Comece fazendo uma priorização desses processos, com o intuito de gastar energia naquilo que realmente lhe dará retorno. Veja aqui a forma que utilizamos nessa empresa que fizemos o trabalho
e que usamos para priorizar os processos dela. Nós utilizamos uma matriz que destacava dois eixos: a complexidade da mudança e o retorno ao negócio, e que visava principalmente identificar, primeiramente, aqueles processos que tinham a ver com a estratégia da empresa, aqueles que atingiam diretamente o cliente externo, também aqueles que apresentavam efetivo impacto no resultado da empresa e aqueles que tinham o pior desempenho. Através desse método, desse modelo, a gente identificou como prioritário um processo, nesse exemplo que estamos usando, que foi o processo REC to Pay, desde a requisição de compras até a baixa do pagamento ao fornecedor. Perceba que, ao contrário do processo REC to Pay, o processo de faturamento desta empresa não foi considerado como um processo prioritário para ser avaliado, pois ele apresentava uma alta complexidade para implantação ou revisão, mas ele tinha pouco retorno do investimento. Então, por isso é que nós priorizamos o processo REC to Pay. Isso ficou claro, o formato, como a gente estabelece e orienta a priorização? Ficou sim, Sérgio. Como te falei, esse é um processo onde já havíamos identificado alguns gargalos e sabemos que temos boas oportunidades de melhorias. Mas acho que, devido à nossa baixa maturidade em processos, temos que nos dedicar muito nessa questão da priorização, para não desperdiçar energia. Você tem razão. Fazer uma boa priorização contribui positivamente no desenvolvimento do trabalho. Uma vez priorizados os processos, a etapa que se segue deve consistir em mapear o processo atual, aquele que foi definido ou aqueles que foram definidos. É a etapa que chamamos de as-is, tal qual ele é executado atualmente. O que a gente faz então é levantar as principais informações sobre ele: como ele está sendo feito, por que ele está sendo feito, onde, quando e como está sendo realizado, por quem. Todas as atividades estão sendo executadas. Com essas informações coletadas, o passo seguinte é a execução da modelagem do processo, ou seja, o desenho do processo. Veja como ficou representado este processo que usamos como exemplo, o processo REC to Pay desta empresa, no trabalho de revisão. Bacana, Sérgio. Dá para perceber que, com esse diagrama, todos os envolvidos, independentemente de suas áreas, ficam sabendo que atividades são realizadas e percebem a continuidade do processo. Eles passam a ter a ideia do todo e não só de sua parte. Exatamente, era essa a ideia, ter clareza de como o processo estava sendo executado. O apoio de uma ferramenta de BPM facilita muito a execução dessa etapa, mas isso eu vou te falar um pouco mais adiante, ok? Ok, vamos deixar para mais tarde. Penso que é neste momento, nesta etapa do trabalho, que podemos perceber e identificar as oportunidades e riscos, correto? Isso mesmo. Através da análise e do diagnóstico, tão importante quanto identificar as oportunidades de melhoria, será identificar o nível de aderência do processo aos objetivos estratégicos da empresa. Identificar também os riscos inerentes às atividades. Identificar as situações de conformidade com os regulamentos e as exigências de órgãos de controle, identificando também a necessidade de inclusão de instrumentos normativos internos.
também é necessário avaliar como estão sendo executadas as atividades, se elas estão sendo executadas e suportadas por sistemas de informação ou sistemas de gestão ERP. Muito bom. Analisar e diagnosticar é uma etapa que requer bastante envolvimento de todos. Isso mesmo, verdade. Veja, então, através desse nosso exemplo, que pontos identificamos nesse processo Rectupay como melhorias. Em primeiro ponto, identificamos uma oportunidade na atividade de emissão de requisição de compras. Lembra? O processo era requisição de compras até o pagamento. Então, na atividade de emissão de requisição de compras, observamos que uma oportunidade se dava na redução dos custos. Por quê? Porque faltava um cheque de fundos no orçamento. Ou seja, essa empresa fazia todo o processo de compras e chegava lá na frente e verificava que ela não tinha fundos no orçamento. Gastava-se muito tempo. Na etapa seguinte, foi outra atividade que foi identificada como oportunidade. Foi a etapa de solicitação de cotação aos fornecedores. Nela, identificamos a possibilidade de redução de prazos. Por quê? Porque existiam compras de materiais com valores abaixo de R$5.000 que seguiam o mesmo processo de compras de maior valor. É impressionante. Tenho certeza que temos esses tipos de oportunidades em nossa empresa. Eu acho que isso pode acontecer realmente, isso é bem comum. E é bem provável que vocês tenham isso. Dando continuidade ao que foi identificado, outra atividade que identificamos como oportunidade foi a aprovação dos pedidos de compra. Nós identificamos uma não conformidade quando os pedidos de compra superiores a R$50.000 estavam exigindo somente a aprovação de um único gestor. Olha, não tem sentido, né? Um único gestor para 50 mil? É verdade. Isso contrariava a norma e possibilitava, inclusive, possibilidade de fraudes e riscos de perda financeira. Observamos também outro ponto que poderia impactar o alcance da estratégia de redução das perdas, que era uma meta estratégica das empresas. Era comum o recebimento de matérias-primas fora do padrão de qualidade, o que gerava atrasos na produção, perda da qualidade do produto final. Esses itens, além de contrariar as normas da empresa, certamente poderiam impactar no plano estratégico e na qualidade dos produtos que eram vendidos, né? Sérgio, eu gostei muito dessa etapa. Percebi que ela requer uma visão mais ampla dos processos, permitindo identificar os gargalos, os retrabalhos e as oportunidades de melhorias, mesmo onde já funciona bem. Também a identificação dos riscos ligados às atividades me parece que agrega muito valor a esse trabalho. Esse conjunto de atividades atinge um resultado bem mais significativo que o simples mapeamento de processos. Agora percebo como nossos esforços e nossos processos atuais estão longe dos objetivos estratégicos. Não é mesmo? Você percebe isso? Percebo. Olha, eu fico contente que você já tenha chegado a essa conclusão. Isso fará você refletir melhor sobre os objetivos desse trabalho, né? Pior que é verdade. Então, continuando com o seu exemplo, qual foi o passo seguinte para atuar nos pontos identificados? Naquilo que foi identificado, então, né? Então, veja como ficou a nossa visão do processo futuro, processo to be, e perceba como as ações aprovadas na etapa anterior foram refletidas nesse novo diagrama, nessa nova visão. Para chegarmos a essa nova visão do processo, o que fizemos foi desenvolver e propor ações e mudanças necessárias
para estabelecer as melhorias e mitigar os riscos. Também atuamos para buscar o consenso sobre aquilo que foi diagnosticado. Envolvemos todas as áreas que participavam do processo, principalmente os seus gestores. Lembre-se, José, que o engajamento da equipe é um fator decisivo no sucesso desse trabalho. Aqui você pode observar onde e como essas novas ações foram inseridas no novo diagrama. Você lembra na primeira atividade que falamos, que era o problema, a oportunidade ligada à requisição de compras? Lembra disso? Sim. Então, o que nós fizemos? Nós incluímos uma verificação de fundos de orçamento logo na etapa de requisição e não somente na etapa do pedido de compra. Também fizemos com que, nesse momento, já houvesse um empenho da verba requisitada ao orçamento. E com isso, resolvemos o problema ligado à emissão da requisição de compras sem fundos. Outra oportunidade, como tratamos? A oportunidade ligadas ao processo distinto da compra, onde tratávamos processos abaixo de R$5.000 da mesma forma como os processos maiores. O que nós fizemos foi sugerir a criação de um processo distinto, onde esse tipo de compra passou a ser tratado sem a necessidade de 3 cotações. Ele passou a ser tratado sem necessidade de 3 cotações, e com isso o apoio também de um cartão corporativo. Isso agilizou bastante o processo. O terceiro ponto estava ligado à aprovação do pedido de compras, onde tínhamos fragilidade nessa etapa. Você lembra que tínhamos somente a inclusão de uma única alçada de aprovação. Isso, Então, o que fizemos foi, incluímos alçadas de aprovação distintas, para que não houvesse a concentração em um único gestor. Também programamos auditoria trimestral para verificar a aderência à norma. Muito bom. Por último, em relação ao problema da qualidade, sugerimos que a área da qualidade implantasse um processo de certificação de fornecedores. E com isso, resolvemos o problema de recebimento indevido de matéria-primas. Isso funcionou bastante, muito bem. Gostei muito, Sérgio. A metodologia de revisão de processos que você está apresentando faz todo o sentido na nossa empresa. Estou me convencendo disso. Olha, é isso mesmo, Zé, mas queria que você tivesse calma ainda, porque as etapas seguintes também não são menos importantes do que as etapas que falamos anteriormente, ou seja, mapear, modelar, diagnosticar. Elas, pelo contrário, são fundamentais. Por exemplo, a etapa seguinte que se segue aí é a implantação das mudanças. Se acabamos de fazer toda a identificação daquilo que é necessário, para ser ajustado, agora está na hora de garantir que as mudanças aconteçam, há que se pensar um pouco em todos os detalhes para evitar erros. Para quebrar um pouco desse nosso ritmo e fazendo uma analogia com a dificuldade da implantação de ações e mudanças, gostaria que você desse uma olhada nesse vídeo.
E aí, José, gostou do vídeo? Gostei, muito bom. É uma brincadeira, mas veja, tem até gente ganhando dinheiro com isso. O que fica dessa mensagem é que qualquer erro, por menor que seja, tudo pode fazer que caia por terra todas as nossas oportunidades. Para garantir o sucesso das mudanças, então, é importante que você atente para alguns fatores críticos de implantação, tais como: primeiro, obtenha o apoio da direção da empresa. Isso é muito importante. Exija o comprometimento dos envolvidos, demonstrando que um novo processo trará benefícios para eles. É a questão da moeda de troca. Elabore procedimentos, instruções de trabalho e principalmente treine bastante. Treine. Sérgio, parece que, para que eu não esqueça de nada, eu gostaria de repassar o que discutimos até agora. Se estou anotando direitinho, você passou por questões relacionadas ao alinhamento com as estratégias, com a priorização dos processos chaves, o mapeamento e modelagem da situação atual, o diagnóstico das oportunidades e melhorias, a identificação de itens ligados a riscos, modelar a visão futura do processo e, finalmente, implementar as mudanças. Estou certo que essas dicas serão de grande valia para as nossas iniciativas de revisar os processos da minha empresa. Olha, parece que você está assimilando bem e certamente poderá colher bons resultados com a aplicação desse método. Mas veja, ainda temos alguns passos pela frente. O que está faltando ainda? Você já ouviu falar naquilo que não se mede, não se gerencia? Então, após a implantação das mudanças, com todas as ações que foram sugeridas e consensadas, é fundamental que o processo seja monitorado, né? E numa visão de melhoria contínua. Caso isso não se consiga se estabelecer um bom monitoramento, todo o trabalho que foi realizado, ele pode se perder com o tempo. Sugiro que esse monitoramento deva ser feito com base em critérios objetivos e não subjetivos. Então, utilize indicadores de desempenho. Para cada um deles, você deve estabelecer metas. Dessa forma, poderemos medir se o novo processo está alcançando as metas e verificar onde é possível melhorar ainda mais. Veja que essas metas podem ser afinadas ao longo do tempo e que novos indicadores também podem ser incluídos. Observe os exemplos dos indicadores que utilizamos no case que estou lhe demonstrando. Para o processo Rectopay da empresa que fizemos o trabalho, eles podem te dar uma visão mais clara de tudo isso que estamos falando. Primeiro, eles, ao considerar a database de dezembro de 2015, observe que houve uma efetiva redução dos custos, indicada pelo percentual do saving nas compras de matéria-prima. Então, já houve uma melhora em relação ao processo de redução de custos. O indicador de melhoria de performance também mostra que a meta foi superada. E atenção, perceba a importância desse indicador, pois considera a redução de perdas, que era um objetivo estratégico da empresa. Por último, através do indicador de prazo médio de contratação, é possível observar que a meta ainda não estava sendo alcançada naquele momento. Contra números não há argumentos. Gosto muito da utilização de indicadores de desempenho. Seu acompanhamento no dia a dia permite que os gestores tomem as decisões em tempo real, corrigindo o rumo das atividades
se for necessário para o alcance das metas. Sérgio, quando a meta está sendo alcançada, ok, maravilha. Mas o que fazer quando o indicador demonstrar um desempenho abaixo da meta estabelecida? Boa pergunta, José. Eu acho que isso vale a pena esclarecer, sim. Mais uma vez, vou utilizar o processo do Rectupay como exemplo, para te esclarecer esse ponto. O que aconteceu conosco nesse trabalho? Nós observamos que após a implantação da revisão desse processo, alguns indicadores que implantamos estavam sistematicamente abaixo das metas estabelecidas. O que a gente fez então? Nós concluímos e avaliamos no dia a dia que parte dos usuários não estavam com acesso aos procedimentos, às instruções de trabalho, relativos principalmente à execução de tarefas importantes nesse processo. Isso refletia negativamente nos prazos e na qualidade que vinha sendo executada. O que fizemos então? Nós sugerimos a inclusão e revisão de alguns procedimentos para que todos eles passassem a ser disponibilizados e com acesso aos usuários. Veja que eliminamos um gargalo e perceba o ganho que os usuários obtiveram ao ter acesso ao procedimento. Até aqui, suas dicas estão muito bem alinhadas com o que tenho discutido com a minha equipe. Mas estou curioso para saber como aplicar as atividades de melhoria contínua. Como isso é realizado? José, lembra a figura que mostrava o duto? Você lembra aquela figura que mostrava um duto com perda dos processos-chave? Então, o conceito aqui é mantê-lo sob vigilância permanente, ou seja, é preciso sempre apertar parafusos, em algum caso até trocá-los. Esse ciclo é constante e contínuo. É através desses ciclos constantes, compreendendo planejamento, execução, checagem e revisão, e aplicações das ações corretivas, que as empresas conseguem estabelecer melhorias contínuas nos seus processos. Excelente! Suas dicas estão me deixando bastante motivado. Agora, como já te disse, a minha empresa não tem cultura em gestão de processos. O que você recomenda para que possamos disseminar esta cultura e alcançar sucesso na sua implantação? Olha, eu percebo que essas empresas estão cada vez mais propensas a montar uma estrutura interna, permanente, que seja responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao mapeamento, à melhoria, ao monitoramento dos processos. É o que chamamos escritório de processos. Mais importante ainda, José, é perceber que essa nova estrutura ela exerce um papel fundamental na mudança do comportamento gerencial. E ela permite migrar de um modelo de comando e controle para um modelo de divisão e comprometimento, o qual tem um foco nos processos e não nas áreas, nos setores. Possui também uma orientação para clientes, com foco no cliente, e não nas tarefas. Evita a competição entre pessoas e incentiva a cooperação entre os times e aprimora o aprendizado. Essa nova e crescente iniciativa mostra claramente que as empresas passam a ver a gestão de processos não mais como uma iniciativa isolada para corrigir problemas pontuais, mas sim como uma disciplina de gestão importante que auxilie e alavanque o negócio como um todo. Eu li alguns artigos sobre o escritório de processo
E acredito que esse é um caminho que as empresas devem buscar na tentativa de se tornarem mais competitivas. E se entendi bem, o que se deseja é a criação e o enraizamento da cultura de processos em toda a organização. Isso mesmo. Tornar o BPM uma iniciativa perene e estabelecer a gestão de processos como um efetivo instrumento de melhoria contínua. Isso, perfeito. Eu acho que você conseguiu sintetizar bem. Agora, vamos falar um pouco sobre as ferramentas que auxiliam a gestão de processos. Você lembra que falamos anteriormente sobre ferramentas, né? Tá na hora, né? Efetivamente, não há como executar um trabalho dessa envergadura sem adotar um mínimo de tecnologia. Assim, você deve considerar na escolha desse tipo de ferramenta aquelas que conseguem abranger todo o ciclo de gestão de processos, que falamos anteriormente, né? Que oferecem soluções que suportem as etapas de modelagem, automação, monitoramento dos indicadores e ainda permitam complementar o seu ERP e conectar ao seu sistema de gestão. É possível encontrar também ferramentas que têm integração com as atividades ligadas à governança, a riscos e conformidades, gestão de conteúdo, entre outros. Isso é muito importante. Eu sabia que essa seria uma dica importante que você me daria. Tenho que pesquisar bastante nessa etapa. Mas que tal se você me falar um pouco sobre os benefícios alcançados na empresa em que você realizou esse trabalho? Olha, esse trabalho, se bem feito, traz realmente resultados para qualquer tipo de empresa. Eu destaco alguns benefícios que suportam a ideia de que a gestão de processos ajuda as empresas a enfrentar e vencer os momentos de turbulência do mercado. O primeiro deles é fazer mais com menos utilização de recursos. O aumento da confiabilidade e da produtividade dos processos. A integração das equipes com o aumento da sinergia entre ações de diferentes áreas. A melhoria da relação com os órgãos reguladores, o aumento da capacidade para enfrentar turbulências e rupturas de mercado, e facilidades na identificação de oportunidades de melhoria. Acho que esse é um conjunto dos principais pontos que eu posso te destacar. Bem, estou bastante animado e até já esqueci a tal da crise. Eu fiz aqui um resumo da sequência de etapas da gestão de processos que você discorreu e gostaria de repassá-lo contigo. Ok, vamos em frente. O que me chamou mais a atenção foi a necessidade de que os processos sejam revisados, levando em consideração o planejamento estratégico definido pela empresa. Ou seja, alinhar os processos aos objetivos da empresa. Está correto? Sim, você percebeu bem. Esse é um ponto crucial para o sucesso desse tipo de trabalho. Ok. Quanto à sequência das atividades, temos identificar e priorizar os processos-chave. Isso mesmo. Mapear os processos priorizados com a sua visão atual, as is. Analisar e diagnosticar as oportunidades de melhorias e os problemas. Planejar e implementar as mudanças e executar o processo to be. Isso, não deixe de fazer isso. Monitorar e controlar, estabelecer o ciclo de melhoria contínua. E, finalmente, implantar ferramentas que simplifiquem, automatizem e controlem seus processos. Sérgio, me sinto preparado para iniciar este trabalho. É mesmo? Você tem algo a mais para acrescentar? José, vejo que o sucesso desse seu projeto de revisar os processos da sua empresa, ele dependerá principalmente dos seguintes pontos. Embora já tenhamos falado, eu acho que vale a pena a gente
ressaltar. A direção da sua empresa precisa estar convencida que revisar os processos traz retorno para o negócio. Então, convença, né? Eles têm que estar bem, essa ideia tem que estar bem clara na cabeça deles. Ok. Todas as etapas do trabalho mencionadas por você anteriormente devem ser orientadas para atender os objetivos estratégicos da empresa. Elas é que direcionam todo esse tipo de trabalho. Quando você mapear os processos, busque identificar, além das melhorias, os pontos que poderão gerar riscos, não conformidades. Pense de maneira sempre integrada. Preocupe-se em gerenciar as mudanças para garantir, então, que os resultados vão ser alcançados. Acho também que você, nesse início de trabalho, nessa sua iniciativa inicial, precisará de um apoio para vencer esse desafio. Gostaria que você pudesse contar conosco. A Venturi pode contribuir com a sua experiência, reduzindo prazos e transferindo conhecimentos. Se você tem ainda alguma dúvida, me fale. Espero ter te ajudado nesse seu caminho. Sérgio, quero agradecer a você a oportunidade desse encontro. Fiquei bastante impressionado e tenho certeza que esse será o caminho que possamos enfrentar este momento crítico e nos preparar para o futuro. Espero realmente poder contar com sua experiência nessa empreitada. Nos veremos em breve. José, estarei à sua disposição. Pessoal, estamos chegando ao final dessa nossa apresentação e quero dizer a vocês que tentamos, através de um formato prático, trazer exemplos do cotidiano de vocês sobre o tema de gestão de processos. Esperamos que vocês tenham gostado e deixamos aqui o nosso site, telefone e os nossos e-mails. Havendo alguma dúvida sobre o tema ou sobre a área de atuação da Venturi, não hesite em nos contactar. Mais uma vez, obrigado, um abraço, até logo.